Então, Daniele, muito obrigada por estar participando com a gente hoje do episódio. E para começar, a gente gostaria que você desse uma breve apresentada, né, em quem é a Daniele e como que foi sua trajetória até aqui. Sim, com prazer. Olá, eu sou a Daniele Kelmanovic, eu sou especialista em inovação sustentável e em finanças climáticas. Eu sou formada em relações internacionais, eu tenho mestrado em comércio internacional e em gestão ambiental. Eu saí do Brasil bem novinha, quando eu tinha 15 anos, fui morar em Israel, depois eu vim para a Europa e passei algumas fases da minha vida na Ásia também. Depois de me formar em relações internacionais pela Universidade de Barcelona, eu fui para a Índia e eu trabalhei numa ONG que chama Kishkinda Trust, em Karnataka, e foi lá que eu entendi a minha paixão por causas ambientais e eu entendi que eu queria focar minha profissão, minha carreira, para resolver problemas ambientais de forma criativa, né. Então, lá na Índia, nessa cidade que chama Anegundi, existia um problema muito grave, porque na cidade de Anegundi não existia um sistema de coleta de lixo. Então, com o pessoal da ONG, a gente resolveu desenvolver um social business, um business social, para coletar o plástico utilizado, que era queimado todo dia pelos moradores da cidade, e incomodava muito, a gente sentia, assim, ao longo do dia, o nosso pulmão afetado, carregado. A gente decidiu criar um sistema de coleta desse plástico para fazer a revenda desse plástico utilizado para a indústria de reciclagem. Então foi uma primeira experiência que eu vi quanto a gente pode transformar a vida das pessoas, a saúde delas, a qualidade da vida delas, e com medidas, com soluções criativas, né. E daí depois dessa experiência na Índia, eu acabei passando um tempo também em Bangladesh, lá eu trabalhei no Grameen Bank. No Grameen Bank, a gente trabalhou com mulheres fazendo microfinança para elas adotarem sistemas solares, o que também mudava muito a qualidade de vida dessas famílias, não só das mulheres, mas das crianças que podiam estudar à noite, fazer a tarefa. E depois disso eu voltei para a Europa, eu terminei os meus estudos, eu estudei na Sciences Po, eu me especializei em meio ambiente, eu fiz alguns estágios em organizações internacionais, onde eu tive acesso a discussões políticas, eu vi também a importância do debate político, na OCDE, por exemplo, eu trabalhei com infraestrutura na região da América Latina, depois eu trabalhei na ONU, no programa das Nações Unidas de meio ambiente, concretamente no setor químico, e depois disso eu passei para consultoria, né, eu trabalhei numa pequena consultoria que era dedicada à inovação sustentável, então a gente trabalhava com várias tecnologias novas no setor da construção, no setor de energias renováveis, no setor, da mobilidade também, e a gente ajudava essas novas tecnologias a acessarem o mercado europeu. E depois dessa experiência eu tive vontade de ir além da Europa e trabalhar com outros mercados, e foi aí que eu comecei a trabalhar com a EY, né, Ernst Young, que é uma grande empresa de consultoria, e com eles eu trabalhei, na parte de finanças climáticas, na parte também de financiamento de projetos de inovação, e foi uma experiência bem rica, eu trabalhei com vários países africanos, o meu serviço virou delivery partner do GCF, então a gente começou a ser uma instituição que, ajudava o Green Climate Fund, né, que é o Fundo Verde do Clima, a distribuir dinheiro e a, estruturar projetos nos países em desenvolvimento para que eles atinjam os objetivos do Acordo de Paris, e foi, assim, uma experiência bem rica, e agora eu estou num processo de, procurar, novos projetos, ainda nessa linha de inovação sustentável, finanças climáticas. Sensacional, Daniele. Parabéns pela sua trajetória. E em relação a essa parte de inovação, tem muito a ver com essa próxima pergunta, que é o que é a economia circular, né? E o que tem de diferença entre ela e o oposto, que seria a economia linear? Sim, então, a economia circular, de forma simplificada,
é tentar manter os recursos pelo máximo do tempo possível dentro da cadeia produtiva, tá? Então, uma economia circular, ela é fundamentalmente diferente da economia linear, porque a economia linear, ela segue tradicionalmente a ideia de retirar, né, extrair, fazer e jogar fora, tá? Então, que isso significa? Significa que a gente vai produzir matérias-primas, que a gente vai extrair da terra, né, do meio ambiente, elas vão ser recolhidas, elas vão ser transformadas em produto, eh, e esses produtos eles vão ser usados por um período de tempo, né, pelo o ciclo de vida desses produtos, e depois eles vão ser descartados como lixo, né, como resíduo. Então o valor nesse sistema econômico linear é através da produção, da venda do maior número possível de produtos. Já na economia circular, a ideia é fechar os ciclos, né. A ideia é que a matéria-prima, ela volte a ser reutilizada, que o valor dela dure o máximo possível. Então, a economia circular, ela segue uma abordagem dos 3 R's, né, reduzir, reutilizar e reciclar. A utilização de recursos é minimizada, a gente reduz ao máximo possível. A reutilização de produtos e peças é maximizada, então a gente faz o máximo para reutilizar, para reinventar, e as matérias-primas, quando possível, são recicladas, né, porque a ideia é evitar a geração de lixo. O modelo linear trata as matérias-primas de uma forma ineficiente, né, tem um foco em conservação, já a economia circular tem esse foco. Isso significa que a economia circular tem modelos de negócios diferentes que focam nessa longevidade, né, dos recursos. Eu gostaria de citar 5 modelos de negócio que são os mais habituais, né, na economia circular. Então, o primeiro seria a oferta circular. Então, a oferta circular seria a substituição de recursos tradicionais, de matéria-prima tradicional, por uma matéria-prima biodegradável, por exemplo, por uma matéria-prima renovável. Então, um exemplo que eu quero dar, por exemplo, aqui na Europa tem uma marca, e tem várias marcas que depois dessa começaram a se posicionar, que é a marca São Marco, de cápsulas de café para a máquina Nespresso, que eles fazem cápsulas biodegradáveis. Eles lançaram um pouco, não posso dizer que é a primeira, mas com certeza é uma das primeiras que começaram a estar presentes nos supermercados. Eles lançaram umas cápsulas biodegradáveis e essas cápsulas realmente foram adotadas por várias outras marcas de café, né. Então esse é um modelo que promove a substituição de recursos, né, recursos mais duráveis, mais sustentáveis. Um outro business model típico da economia circular é o business model de recuperação de recursos, tá? Que é bem o que pretende fazer o IB Bank, né? Então é recuperar recursos que não estão mais em uso, como o IB Bank quer recuperar tais preciosos que já não são utilizados, para fazer a revenda desses metais, para dar uma nova vida para eles. Um terceiro modelo de negócios é a extensão do ciclo de vida de produtos, tá? Então, se trata de um produto que seria descartado, normalmente, de dar uma outra vida para ele. Então, é o tradicional mercado de segunda mão que a gente conhece, mas que hoje em dia ainda tem uma escala muito limitada. Aqui na Europa está bombando realmente esse business model. Tem várias empresas em vários setores se posicionando. Eu vou falar sobre alguns exemplos daqui a pouco, mas um exemplo que eu gosto muito é a Celenzi. É um mercado digital, né, que faz a venda de móveis de segunda mão. Então, assim, o particular pode ir e pode oferecer móveis ou objetos de decoração que eles têm que não são mais utilizados, que seriam descartados, para serem revendidos e para estender
a vida desses produtos, e esse mercado é bem legal, porque, assim, para quem quer comprar móveis de decoração, de design, às vezes é muito mais barato comprar esses móveis que já foram usados, né, que estão numa segunda vida. Daí, um próximo modelo, que também é bem popular aqui na Europa e no Brasil, eu acho que também, é o sharing economy, né, o modelo, o business model, né, o modelo de negócio de economia compartida. Ele está muito presente também no setor do transporte, então aquela ideia de car sharing, né, tem empresas que o particular ele pode colocar à disposição o carro dele para outros particulares que precisam de um carro no momento preciso e fazer um aluguel, né, por algumas horas, alguns dias desse veículo, por exemplo. Então esse modelo faz com que as pessoas, ao invés de terem que comprar um carro, elas podem ter acesso a um carro por algum momento pontual que ela precise. Um último modelo que eu queria mencionar aqui de negócio é o modelo de Product as a Service, então o produto como serviço. Isso seria, ao invés de uma empresa, por exemplo, vender scooters elétricas, ela vai disponibilizar scooters elétricas de aluguel numa cidade, por exemplo. Em Paris tem um exemplo que eu gostaria de mencionar, que é o exemplo do City Scoot, que é uma scooter elétrica, bem estilosinha, legal, que você pode alugar para fazer algumas viagens na cidade. Eles oferecem o capacete, você também pode alugar scooter para 2 passageiros, então eles oferecem dois capacetes e você aluga esse scooter por algumas horas, pelo trajeto que você for fazer. Então, esses modelos de negócio, eles têm uma perspectiva diferente, né, realmente da reutilização, de maximizar a o uso dos produtos que já estão disponíveis e, enfim, e diminuir, né, o consumo de matérias-primas, diminuir a criação de novos produtos. Dado tudo isso que você já mencionou aqui para gente, quais que seriam, né, os pontos relevantes, né, por que que a gente deveria priorizar adotar uma economia circular ao invés de uma economia linear? A economia circular, ela dá instrumentos para a gente enfrentar a crise ambiental que a gente está vivendo, né. Então, por um lado, com a diminuição de produção de matéria-prima, a reutilização de recursos, a gente consegue evitar emissões que geram alterações climáticas, a gente consegue evitar a perda de biodiversidade e a gente consegue evitar a produção de lixo, né, sabendo que é muito importante, porque temos aterros que já estão no limite, né, a gente precisa rever nossa ideia de lixo, né. E são, assim, temas muito importantes a nível ambiental, mas também social, porque quando a gente explora recursos, a gente gera impacto nas comunidades que vivem no espaço onde vai haver, né, uma exploração de recursos. Eu acho que, assim, se tem 3 pontos-chave, assim, da importância da economia circular, uma é a questão do lixo, realmente. A gente tem que entender que a criação do lixo é uma falha de concepção, entendeu? É uma falha de design de produtos. Os produtos, eles devem ser criados para eles serem desmantelados facilmente, para eles serem transformados numa lógica circular, entendeu? Para a gente evitar a geração de lixo e para a gente poder aproveitar, né, os materiais e fazer uso da tecnologia para promover, a circularidade dos recursos e dos materiais. Por outro lado, também acho que é importante, falar da importância da regeneração da natureza, né, a gente precisa sempre dar o tempo necessário da natureza a se reconstituir, e se a gente explorar muito a natureza, ela não consegue se regenerar. Então a gente, precisa diminuir o peso que a gente está colocando
no nosso planeta, nos diferentes ecossistemas, né? A gente precisa deixar eles se reconstituírem para oferecer também os serviços ambientais que são tão importantes para a gente, como a captação de CO2 das árvores, como a purificação natural que ocorre nos rios, né? Quando a água ela cruza um ecossistema. Então, tudo isso a gente precisa preservar a natureza e deixar que ela se reconstitua. Então, a urgência climática é muito importante e a gente precisa realmente encontrar meios de reduzir nossa emissão de gases de efeito estufa para a gente desacelerar esse processo que vai afetar muito a nossa vida como seres humanos, porque a gente vai estar vivendo num planeta onde vai ter mais catástrofes naturais, onde vai ter secas que vão ter um impacto direto em várias populações, né, que vão ter dificuldades e escassez de recursos, de alimentos, e tudo isso, a economia circular, ela colabora, né, com um mundo eh, que emite menos gases de efeito estufa e que evita essa catástrofe ambiental que é um pouco eminente. Bem, depois que você nos explicou, o que a gente vê é realmente a economia circular, ela parece ser um modelo que muda a lógica de como as coisas são feitas e se adapta muito melhor às necessidades da nossa sociedade, principalmente nessa época que a gente vive agora, que você falou, as mudanças climáticas são iminentes, é uma coisa que vai acontecer, mas, por outro lado, existe algum ponto negativo na economia circular? Sim, existem pontos negativos. Sempre dá para olhar para o outro lado da moeda, né. Então a economia circular, ela pode ter um impacto ambiental também. Por exemplo, quando a gente recicla plástico, geralmente a gente gera poluição também, a gente pode poluir o ar, a gente pode emitir, eh, partículas que poluem o ar, poluem a água. Então a gente precisa realmente quantificar o impacto ambiental desses negócios circulares, né, desses modelos de negócios circulares. É muito importante fazer um life cycle analysis. O que que significa isso? Uma análise do ciclo de vida, né, do dos produtos, que foram criados num contexto de economia circular, num modelo de negócio circular. Acho que é muito importante, quantificar. Mesmo o Bill Gates, no livro dele, Como Evitar um Desastre Climático, ele fala muito sobre isso, né, sobre como a transparência e como as empresas vão ter que compartilhar mais informação. Eu acho que essa parte de compartilhar informação e de medir também, para ver se a gente está indo para a direção certa, é importante também para a economia circular. É importante que esses negócios, eles realmente estejam sempre se colocando essa pergunta, né, será que o que a gente está fazendo está melhorando mesmo? E como a gente pode fazer para melhorar ainda mais? Então acho que a lógica de uma economia circular também é essa de estar sempre tentando melhorar e sempre tentando reduzir o impacto ambiental das atividades econômicas, tentando reutilizar, reciclar, reduzir o consumo de novos recursos. Então, por um lado é isso, né, essa questão que pode ser que com as melhores intenções a gente gere um pouco de poluição e de impactos ambientais. Por outro lado, um aspecto negativo que dificulta um pouco a emergência de uma economia circular é a questão da cultura, né, dos consumidores. Os consumidores, eles foram convencidos, né, as pessoas foram convencidas que, enfim, no prazer, no desejo de comprar produtos que são novinhos em folha,
E, às vezes, se desapegar dessa ideia e começar a consumir só produtos de segunda mão é algo que vai exigir uma mudança cultural, né, que vai exigir uma adaptação do mercado de consumo, que vai exigir uma grande campanha de educação, e isso significa que é uma barreira, né, para a economia circular. Então a gente precisa trabalhar muito na transferência de informação e no desenvolvimento dessa cultura. Eh, a demanda de produtos de economia circular hoje em dia ainda é muito pequena, né, é muito reduzida, e isso precisa mudar. É, totalmente. E, Daniele, existem, né, exemplos na Europa principalmente de empresas, startups, que estejam surgindo para justamente estimular esse novo tipo, né, esse novo modo da gente consumir e produzir, e como que são, né, quais são os modelos de negócio dessas empresas, e que benefícios eles podem trazer? Então, existem várias empresas atualmente, no mercado europeu, que adotaram um modelo de negócio circular. Eu vou citar algumas que eu gosto muito, mas com certeza eu não estou, enfim, citando todas, né, existem muitas e agora é um momento, assim, muito favorável. Eu vejo que tem fundos de investimento que estão se especializando em empresas, de impacto socioambiental, por exemplo, o Revaia, né, que é um fundo aqui em Paris, que eles têm um portfólio bastante interessante. Então, assim, tem um interesse crescendo e tem muitas empresas que estão se posicionando, com, né, modelos de negócios circulares. Então, para começar, eu gostaria de citar a Back Market, que é uma empresa que faz a venda de produtos eletrônicos recondicionados, né. Ela faz a extensão do ciclo de vida de produtos, né. Então, ela dá uma nova vida para produtos eletrônicos que seriam rapidamente considerados obsoletos, e ela também, além de prolongar a vida desses produtos eletrônicos com o recondicionamento deles quando eles estiverem já quebrados ou quando eles precisarem de uma certa, enfim, qualquer tipo de conserto, eles também democratizam, né, o acesso, da população a esses tipos de produtos, por exemplo, pessoas que não comprariam um MacBook da Apple, eles acabam tendo acesso a esses computadores por um preço mais acessível, porque são computadores que talvez são recondicionados e que são mais baratos, né, do que o preço cheio de um produto, novinho. E essa empresa, eles fazem o interme eles funcionam como um intermediário entre os particulares, né, e os profissionais do recondicionamento. Então, tanto o particular que tem um computador velho, que não usa mais, ele pode vender esse computador para essa plataforma, e essa plataforma vai, ela tem vários, profissionais do recondicionamento na rede deles, que vão tratar o produto, para depois ele ser revendido na mesma plataforma. Então primeiro eles compravam muitos bens, assim, de produtos eletrônicos de particulares, e eles começaram fazendo a revenda principalmente para empresas, porque as empresas estavam muito mais dispostas a comprar, computadores que já foram usados por outras pessoas, do que particulares. E aos poucos eles foram ganhando o mercado dos particulares. Então hoje em dia, assim, antes eles faziam mais campanhas de comunicação para empresas, né, e hoje em dia eles fazem campanhas de comunicação sobre todos os produtos eletrônicos que eles vendem no metrô, então é algo que já sabe, eu tenho amigos que já compraram aspirador no site deles, já compraram celular, várias coisas, então virou realmente algo muito popular, e cada vez mais as pessoas optam por comprar produtos eletrônicos recondicionados, ao invés de comprar um produto eletrônico novinho, né. Uma outra empresa que eu gosto muito, chama Vestiaire Collective. Ela também está na mesma lógica, né, de extensão de vida
dos produtos. Então, essa Vestiaire Collective é uma empresa que tem um marketplace, eles têm um mercado digital, onde eles vendem produtos de luxo, né, principalmente roupas de luxo, calçado de luxo, de marcas de luxo, por exemplo, Chanel, Gucci e várias outras. E eles fazem a revenda de produtos de segunda mão, né? Então, o particular vai, eh, diz que quer vender uma roupa, um sapato, eles têm uma dificuldade desse business model, é que eles têm que fazer uma certificação, né, da autenticidade desses produtos, porque, obviamente, eles têm que garantir para as pessoas que estão comprando esses produtos de segunda mão que eles são autênticos. Então, eles tiveram que formar muitas pessoas internamente para elas poderem certificar a qualidade desses produtos. E a partir de um momento que um vendedor já passou por várias certificações de autenticidade, o nível de exigências baixa, porque ele já tem uma confiança nesse vendedor, mas basicamente você pode revender todas as suas roupas, os seus calçados que você já não usa mais, que são de marcas de luxo. E o que é interessante dessa empresa é que aqui Aqui na França, por exemplo, e na Europa, existem grandes conglomerados, né, de marcas de luxo. Então, por exemplo, o grupo Kering, que é o grupo que tem a marca Cartier, Montblanc e várias outras, eles investiram muito dinheiro, quase 200 milhões de euros nessa plataforma chamada Vestiaire Collective. Por quê? Porque eles estão vendo que existe uma tendência e que os consumidores eles estão exigindo que as marcas se posicionem e que elas promovam soluções de economia circular. Então, esses grandes grupos de luxo, eles querem encontrar formas de adotar modelos de negócios circulares. Então, eles estão investindo nesse tipo de plataforma de revenda de produtos de luxo, eles estão investindo em várias soluções que podem ser os grandes business models, né, que vão prevalecer nos próximos anos. E, e essa plataforma Vestiaire Collective, eles estão inovando de várias formas, conforme eles dão incentivos para os consumidores, eles falam para os consumidores qual que é o impacto ambiental, por exemplo, do consumo deles, de comprar um sapato da Chanel de segunda mão. Então, o consumidor ele tem um incentivo de voltar a consumir produtos de segunda mão, ao invés de consumir novos produtos. Eles estão tentando colaborar também com marcas para desenvolver mercados de segunda mão de certas marcas de forma externa, não só no site deles. Então, eles estão trabalhando de várias formas, realmente, não só na plataforma, no mercado que eles têm hoje em dia, mas a ideia deles é inovar o máximo possível para que a moda vire responsável. Então, o objetivo deles realmente é transformar a moda de luxo, a moda de ponta, numa moda sustentável. E eles estão fazendo isso muito bem, por enquanto. E tem outras plataformas também que estão aí, tem a Vinted, que também é outra, e eu acho que no Brasil também tem outras respostas rolando, né, no setor da moda. Outra marca legal é uma que chama Murphy. É uma marca que faz consertos e venda de grandes eletrodomésticos. Eles fazem consertos de geladeiras, de congeladores, de fornos, micro-ondas. E uma parte interessante do business deles, eles se deram conta que eles criaram uma escola de formação, né, para ensinar as pessoas a recondicionarem grandes eletrodomésticos, porque eles se deram conta que no mercado europeu esse tipo de técnicos eram escassos, porque como as pessoas costumam comprar eletrodomésticos grandes e jogar fora quando eles não funcionam mais, acabou desaparecendo os técnicos que consertam geladeira, que consertam forno, desculpa. Então, eles
acabaram tendo que investir também em formação. E é legal porque eles fazem todo um programa de inserção laboral, de transição, para profissionais que estão procurando novas oportunidades e novos setores para se especializar, né. Mas eu acho que, a Murphy, ela traz para a gente também essa noção de que algumas profissões que viraram um pouco obsoletas com essa economia circular, né, que a gente parou de consertar sapatos, a gente parou de consertar, máquinas, vão retomar, né, porque a gente vai ter que consertar, a gente vai ter que aumentar a vida dos produtos. Então, esses técnicos, os sapateiros, os técnicos que fazem a reparação de máquinas, a gente vai ter que formar pessoas nesse setor que já muitas vezes eles já não estão mais lá, né? E acho que isso é uma coisa interessante, assim, que eu vi com essa empresa, a Murphy. Tem outra empresa bem legal, que eu vou falar rapidamente sobre ela, mas que eu acho que assim, eles estão indo agora para os Estados Unidos, eles estão se internacionalizando, mas eles tiveram várias barreiras, assim, porque eles estão no setor da comida. Ela chama Too Good To Go. É uma empresa que eles têm um aplicativo onde os restaurantes podem anunciar tudo que sobrou num dia de comida. E o consumidor final, vai ter um preço vai ser mais barato do que ir, num horário normal. Então, geralmente, as sobras são anunciadas no fim do dia, e o consumidor final pode ir recuperar essas sobras, por um preço bem mais bacana, e com isso se evita, o desperdício de comida, né. E é bem interessante, porque a gente toca um setor que é o setor, de alimentos, que é um setor muito complicado, porque existem também os riscos jurídicos para os restaurantes de dar comida que não foi consumida. Tem muitas barreiras e às vezes vale mais a pena jogar fora do que tomar o risco de doar, do que tomar o risco de reutilizar, né. Então, eu acho que é uma empresa bem corajosa, que eles se lançaram aqui em Paris, e eles conseguiram se internacionalizar na Europa, e agora eles estão indo para os Estados Unidos. E quem sabe mais para frente vão chegar no Brasil. Também acho que uma empresa que já chegou no Brasil, que é francesa, que vocês devem conhecer, é BlaBlaCar, que eles têm um marketplace para carpooling, né, que é basicamente aquela história da carona, né. Então é uma plataforma de carona. Então as pessoas que vão fazer um trajeto podem oferecer lugares disponíveis no carro delas, cobram por isso, né, cobram o preço do trajeto. Essa plataforma, hoje em dia, eles já têm 90 milhões de membros no mundo inteiro. Eles estão presentes em 22 países, entre eles o Brasil. Tem 600 empregados. Eles também tiveram que enfrentar várias barreiras culturais, né. O BlaBlaCar, ele já tem um business model que é de sharing economy, né, que é uma economia realmente de partilha. Eles tiveram que enfrentar, por exemplo, no Brasil, uma grande barreira para eles era a questão da criminalidade, né, as pessoas tinham medo no começo. Então, existe uma necessidade de se adaptar para entrar em novos mercados, mas é uma oferta muito interessante para as pessoas, porque até mesmo a linha de transporte públicos, muitas vezes não cobre todo o mapa, né, todo o mapa de um território. Esse sistema de carona permite as pessoas a irem, às vezes, bem mais perto do que o ponto final de uma linha de transporte público, então elas conseguem, às vezes, chegar bem mais perto do destino final delas com uma carona. Então é bem interessante, eu comecei a fazer isso, eu comecei a usar essa plataforma bem cedo, quando eu morava na Alemanha, chamava Mitfahrgelegenheit, que depois foi comprado por BlaBlaCar, essa plataforma alemã, né. Enfim, eu acho que eu já mencionei alguns exemplos, só para terminar e mencionar um outro exemplo de produto como serviço,
eu queria mencionar, bom, já falei da City Scoot, né, que é aquela scooter aqui em Paris, que é uma scooter que pode ser alugada por algumas horas por um trajeto, mas também tem uma empresa que se chama Bold, que começou com o nome Taxify, que é uma empresa da Estônia, que hoje em dia está presente em 45 países, e que hoje em dia eles oferecem várias soluções de mobilidade, tá? Então, aluguel de carros, de patinetes eletrônicos, delivery de comida, e hoje em dia é uma empresa que prosperou bastante. Eles têm uma receita de 221 milhões, eles tiveram uma receita de 221 milhões em 2020. Então, assim, a gente vê que também essas empresas que adotaram um business model circular, elas podem ser prósperas, existem oportunidades bem interessantes e tem muito a ser feito ainda, né? A gente ainda está começando. Mas o que eu posso dizer é que aqui na Europa a gente está num momento onde o apetite é grande em consumir, é muito maior do que já foi no passado, em consumir de forma responsável, e também o apetite é grande dos empresários, dos empreendedores, em desenvolver soluções de economia circular. Muito bacana, né, esses exemplos que você trouxe para a gente. E você poderia discutir um pouco sobre quais são, né, os maiores desafios para a gente migrar para uma economia circular e se você acha que existem diferenças entre essa adoção no Brasil e na Europa? Sim, então, eu acho que com certeza existe a questão cultural, né, como eu já falei antes, a questão cultural é a grande barreira. Eu acho que aqui na Europa existe uma abertura maior já, uma abertura que já está, na verdade, assim, os europeus, a consciência deles ambiental está presente há muitos anos, né, agora só com a pandemia, também com os incêndios que ocorreram ultimamente, muito graves, em toda a parte mediterrânea da Europa. Acho que está muito claro, assim, para os europeus, e também teve inundações, não foi só incêndios, mas está muito claro para os europeus que existem problemas graves que estão acontecendo e que só está piorando, e eles estão dispostos, às vezes, a fazer sacrifícios e mudar um pouco o estilo de vida deles, mas não é todo mundo, obviamente. Mas aqui, por exemplo, eu vejo que aqui na França, uma novidade que muitos jovens, ultimamente, eles estão evitando de pegar avião. Eles estão começando a optar por viagens que podem ser feitas de trem. Então é algo novo, mas assim, existe um ativismo muito forte e existe uma cultura realmente bem forte e que ficou muito mais forte nesses últimos anos, assim. Acho que também as pessoas, por exemplo, em Paris, puderam ver, a cidade de Paris com um nível de poluição de ar muito reduzido durante a pandemia. E eles viram o impacto que isso tem na qualidade de vida deles, eles sentiram um ar diferente. Então acho que as pessoas também pararam para pensar durante a pandemia. No Brasil, eu acho que a gente também está no mesmo processo, porque é um processo global, não é um processo só europeu. O Brasil também passou por momentos difíceis, né, a gente viu queima da Amazônia, a gente também viu seca importante em São Paulo, o pessoal em São Paulo ficou sem água na cidade de São Paulo. Então, assim, acho que está claro também, cada vez mais para os brasileiros, que a gente tem um problema e que esse problema é sério, mas também a situação política no Brasil não é muito favorável, né? E, enfim, eu acho que no Brasil, o Brasil vai se inspirar com certeza do que está acontecendo no mundo afora, e eu acredito muito na criatividade do brasileiro. Então, eu acho que também a gente pode rapidamente fazer essa transição cultural. Mas é verdade que
essa barreira ela está presente e ela está bem presente no Brasil, porque existem pessoas que são negacionistas, que querem seguir com o status quo e vai ser um processo de a gente vai ter que realmente trabalhar bastante com informação, com educação, para as pessoas entenderem a urgência, né, de realmente de promover mudanças e promover uma economia circular. Um outro desafio que, assim, é muito grande e que deve ser tratado são as políticas públicas e os incentivos que não estão lá, né, ainda não estão abrindo caminho, né, para a emergência de uma economia circular. Então a gente precisa realmente que as forças políticas, que a burocracia, né, que a administração pública entenda que eles têm que também criar condições favoráveis, porque o empresário ele pode fazer muita coisa, mas ele também quer identificar oportunidades onde o caminho está aberto, entendeu? Então acho que tem esse desafio que é importante ser tratado com seriedade pelas autoridades, e no Brasil, com certeza, a gente está bem mais atrasado que a Europa, né, quanto a isso, quanto à legislação, quanto a incentivos, fiscais pra economia circular. E você tocou num ponto super importante, né, qual que é a importância da legislação e do governo nessa transição, né, para que ela ocorra de fato? Sim, então, existem várias razões que justificam a dependência dos modelos de negócios circulares na transição das políticas e da legislação, né. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que os modelos de negócio lineares, eles usam, recursos virgens, né, enquanto aos modelos de negócios circulares, eles reutilizam, eles tentam minimizar o uso de recursos virgens. E hoje em dia, como as externalidades ambientais da produção de recursos virgens ela não é, tomada em conta, então os danos ambientais, né, da produção de minérios, por exemplo, muitas vezes a gente não faz com que as empresas paguem por esses danos, né, ambientais. Então, com isso, os preços de recursos virgens, eles às vezes são mais interessantes do que os preços de produtos de economia circular. Então, essa distorção, né, faz com que os produtos gerados no modelo de economia circular, às vezes eles são menos competitivos, porque essas externalidades ambientais, elas não são tomadas em conta. Então aí é algo que tem que ser regulado, né, as políticas públicas podem ajudar a assegurar que os custos ambientais, das atividades de produção e de consumo sejam refletidos nos preços de mercado. E com isso, provavelmente a gente vai criar incentivos, né, para negócios que tenham menos, externalidades ambientais, tá. Então as políticas públicas podem ajudar a assegurar que esses custos eles sejam refletidos e que o consumidor ele possa fazer uma escolha que reflete mais a realidade e o impacto ambiental da produção. E por outro lado, a política pública ela pode ajudar a melhorar a colaboração, de cadeias de valor setorial, né. Então ela pode ajudar a promover clusters e a simbiose industrial, né. Ela pode favorecer, o estabelecimento de mercados secundários, de certificação de matérias-primas. Ela pode, de forma geral, facilitar a cooperação dentro e através de cadeias de valor, para realmente favorecer a criação de ecossistemas, né, que giram em torno desses modelos de negócios circulares.
Também outra coisa que é importante a gente ter em mente é que existem conflitos de políticas públicas, tá? E esses conflitos, eles prejudicam muitas vezes o aparecimento de modelos de negócios circulares. Então, um exemplo é na concessão de subsídios para setores extrativos, por exemplo. Então, a gente pode dar o exemplo dos incentivos fiscais existentes para combustíveis fósseis, para metais, na agricultura. Tudo isso faz com que realmente a gente tem incentivos que são contrários, né? Então, se o nosso objetivo é promover a economia circular, a gente tem que olhar para trás e ver tudo que foi feito em termos de incentivos fiscais e tentar identificar se existem contradições, né? E a gente tem que evitar essas contradições. É bem importante evitar essas condições e se assegurar que os quadros regulamentares eles são coerentes, que eles são adequados ao objetivo de um desenvolvimento sustentável, né, que eles não preservem o status quo existente. Também outra coisa que eu acho que é bem importante a gente guardar em mente é o papel, né, que as políticas públicas, que a legislação tem também em criar uma nova cultura, de consumo. Então, assim, acho que toda essa parte, os programas educativos, a informação, ela também tem que vir, das instituições públicas, né, o sistema de educação público, eles têm que transmitir essa informação, e é algo, assim, essencial, né, para a gente fazer essa transição. Então, realmente aumentar a demanda por produtos, por soluções de economia circular. O setor privado não pode fazer tudo isso sozinho. A gente depende de um engajamento também das autoridades públicas, a gente depende de políticas públicas e legislação que favoriza a transição em direção da economia circular. E também eu acho que outra coisa que é muito importante a gente guardar em mente é que as políticas públicas e a legislação também direcionam os investimentos, né, e também baseado nessas políticas públicas e, legislação, os investidores do setor privado, eles identificam novas oportunidades. Então, acho que tudo isso faz com que, acho que essa combinação de fatores deixa bem claro, a importância da legislação e das políticas públicas para que, a economia circular vire um novo mainstream, né, vire uma nova realidade, assim, não só para o pessoal, que é super consciente, mas para todo mundo. Perfeito. E aí, dado todos esses fatores, né, as questões culturais, questões de políticas públicas, de legislação, como que você enxerga a transição para uma economia circular ocorrendo no Brasil versus ocorrendo no restante do mundo? Então, no Brasil, hoje em dia, o que eu conheço das políticas públicas que favorizam a economia circular, elas focam mais na logística reversa, na política nacional de resíduos sólidos. Então, realmente, falta uma legislação que vai além desses setores, né? Que vai além dessa parte de recursos, sólidos e logística reversa. Então, eu acho que é muito importante no Brasil a gente focalizar em criar, incentivos fiscais, em criar um quadro, legislativo que favoreça essa transição, mas ao mesmo tempo também, acho que a sociedade civil tem que, também continuar a promover esse tema e esse modelo de negócios, né. Acho que vai vir muito também de uma pressão da sociedade civil para que as autoridades, elas se posicionem, porque é muito o que aconteceu na Europa. Eu acho que na Europa, hoje em dia, a gente vê, assim, nas eleições, desculpa, alemãs, em vários países, cada vez mais o Partido Verde, ele está ganhando protagonismo. Então, assim, se hoje em dia na Europa
a legislação é muito mais avançada em relação à economia circular, é porque também existe uma consciência muito forte, a sociedade civil trabalhou muito para pressionar as instituições para a gente chegar onde a gente está, entendeu? Então, assim, a sociedade civil brasileira tem que continuar insistindo, e eu acho que assim as coisas vão se acelerar no Brasil. Aqui na Europa, por exemplo, a Comissão Europeia adotou já um plano de ação de economia circular em março de 2020. Esse plano é uma pedra angular do Acordo Verde Europeu, né, que é o European Green Deal, que é a nova agenda europeia para o crescimento sustentável. Então, assim, é um plano de desenvolvimento da economia europeia que foca, né, num crescimento sustentável. Então, foca em desenvolver profissões para uma economia sustentável, foca em direcionar o investimento para energias renováveis, para tecnologias verdes, realmente na independência europeia, né, e também na inovação na Europa, para enfrentar os grandes desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos, ambientais e climáticos. Então, a Europa já está, assim, com essa roadmap, com esse fio condutor, né, que vai ser refletido nas políticas públicas de cada Estado membro, né? E acho que isso já mostra o compromisso das autoridades públicas para fazer essa transição. Então, aqui na Europa, se existe também um setor empresarial mais engajado, também é porque existe também um quadro político e legislativo que dá um sinal claro que essa é a direção, né? Que esse é o futuro. E então eu acho que aqui, por exemplo, na França, o Plan de Relance, né, que é o plano de reconstrução, não de reconstrução, mas o plano pós-pandemia, para que a economia se relance, né? Esse plano é muito focalizado em desenvolvimento sustentável. Então, assim, o investimento, hoje em dia, todas as ajudas, né, fiscais para projetos de desenvolvimento e pesquisa, tudo isso é muito focado aqui na Europa, na França e em cada Estado membro no desenvolvimento sustentável. Assim, um critério que sempre está presente é se o que está sendo proposto, como vai contribuir para uma economia mais sustentável, para uma economia de menos impacto ambiental. Então, eu acho que aqui foi bastante a sociedade civil que pressionou as autoridades. Aqui na França, por exemplo, nas próximas eleições, que é o ano que vem, está claro que um dos grandes, assim, os grandes pilares, né, para a decisão do francês de quem ele vai votar é o posicionamento do candidato em relação às questões ambientais e climáticas. Então, assim, hoje em dia aqui é realmente uma prioridade, tá no topo da agenda política, né? Então, acho que as coisas vão avançar bem rápido, graças a esse posicionamento a nível europeu e a nível nacional, né, das autoridades, da administração pública. Então, acho que a Europa vai servir de exemplo para o Brasil vai servir de exemplo para a Europa com muita criatividade, porque o brasileiro sempre encontra um jeitinho de impressionar, de arranjar soluções criativas. É importante também a gente lembrar que o Brasil, na parte de reciclagem de lixo, já é, assim, pioneiro em várias... porque a gente também tem a questão da necessidade econômica, né? O brasileiro, talvez, quanto à transição na mentalidade do consumidor, como a gente está com uma situação econômica no Brasil complicada, o brasileiro ele tem que se reinventar, então ele talvez vai estar mais disposto a revender, né, artigos que ele não usa mais, ou a comprar produtos de segunda mão,
para diminuir os gastos. Então tem isso, acho que o brasileiro vai aproveitar da economia circular para lidar com as dificuldades de uma crise econômica, de um momento que é economicamente um pouco que é não um pouco, mas bem desafiador para o brasileiro. Então acho que tem esse lado, de sobrevivência, né, e esse lado de aproveitar recursos que pode ser bem explorado no mercado brasileiro. Sensacional, Daniele. Gostaríamos de agradecer você pela conversa, foi muito rica, deu para aprender bastante coisa, principalmente sobre esse contraste de realidade entre Brasil e Europa. É muito bacana ver que aí parece que as coisas estão muito mais desenvolvidas, né? Que nem você falou, a mentalidade é um ponto que aqui já está muito mais para frente em relação a essa agenda ambiental do que no Brasil, mas que, enfim, é uma mudança global, né? Está todo mundo caminhando junto para o mesmo local e espero muito que possamos conversar mais vezes. Foi muito bacana e vamos deixar aí aberto um momento para você deixar uma última mensagem para os ouvintes, caso você queira. Sim, eu acho que a minha mensagem, ela é mais a título, assim, individual. Eu vejo que eu mesma, como consumidora, eu estou passando por uma transição e eu estou me convencendo de que é mais legal comprar um produto de segunda mão do que um produto novinho em folha. Então eu acho que a gente também tem que fazer um processo eh, cada um e realmente tentar, fazer essa transição, entender que a gente está num mundo que requer nossa ação individual. A gente tem que entender que o nosso estilo de vida vai mudar, mas pode ser para melhor, e com certeza vai ser para melhor, porque eu acho que a gente, sabe, essa ideia de shared economy, de economia da partilha, né, tudo isso faz com que a gente possa aproveitar de recursos que estão disponíveis e que talvez a gente nunca poderia ter, né. Então a gente tem que desapegar dessa ideia de ter seu carro próprio, a gente tem que se abrir, né, para esse novo mundo, para essas novas possibilidades, e eu acho que isso também requer um trabalho de cada um. Eu digo que eu mesma tenho as minhas próprias contradições, e eu estou trabalhando para chegar lá, e eu acho que é algo que eu recomendo que todos façam, para a gente também abrir caminho para esses modelos de negócios circulares, e para a gente poder também preservar esse planeta maravilhoso, que é muito generoso com todos nós, mas que agora precisa de uma mãozinha, porque somos muitos. E, enfim, a gente tem que mudar a nossa mentalidade mesmo e trabalhar nisso.